Agora sim. O que está acontecendo, pessoal? O governo Trump notificou a Coca-Cola. Sim, e isso envolve a questão da aplicação da Global Magnitsky Act. E aqui tem alguns pontos que nós temos por trás de tudo isso. Eu vou explicar, vou trazer a matéria aqui do Capelli, né, no portal Metrópolis, falando sobre isso. E depois que eu trazer a matéria, eu vou explicar o porquê que isso é importante e confirma uma análise que nós estamos fazendo aqui no canal desde o princípio e que fica num jogo de narrativas e muitas vezes mexendo com as emoções de cada um. E é o que eu sempre digo para vocês: o que está em jogo aqui também é muito mais as suas emoções, a sua opinião baseada no coração, do que os fatos em si. Então vamos lá, vamos aqui para a matéria. Governo Trump alerta Coca-Cola após patrocínio a evento com Moraes. O patrocínio da Coca-Cola a um evento que teve o ministro Alexandre de Moraes como palestrante virou pauta no governo dos Estados Unidos. A questão passou a ser discutida internamente porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu sancionar o magistrado com a lei Magnitsky em julho deste ano. Neste mês de novembro, a Coca-Cola patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com Moraes como um dos oradores de destaque. A edição, que ocorreu entre os dias 11 e 14 em Brasília, teve como tema o Ministério Público do Futuro, democrático, resolutivo e inovador. Olha só só o título aqui, só o tema, né? Dá para a gente fazer um programa sobre isso. Os ingressos variaram entre 820 a 1.020 reais. A coluna apurou que um representante do alto escalão do Departamento de Estado ligou diretamente para um executivo da Coca-Cola nos Estados Unidos para abordar o assunto. Em tom de alerta, o oficial da gestão Trump reprovou explicitamente o patrocínio concedido pela empresa. Integrantes da Casa Branca sustentam que companhias que tenham negócios no país não podem patrocinar eventos que deem visibilidade a alvos da lei Magnitsky. O caso da Coca-Cola gerou mais repercussão por se tratar de uma multinacional com sede nos Estados Unidos, mas também houve incômodo com os patrocínios de PicPay, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Febraban, a federação que representa as instituições bancárias brasileiras. Um integrante do Departamento de Estado afirmou à coluna que pessoas e companhias que, abre aspas, prestam ajuda com apoio financeiro a qualquer pessoa designada com a lei Magnitsky pode estar sujeitas a risco de sanções. Questionado sobre as empresas específicas citadas, este mesmo integrante do governo Trump reforçou que os Estados Unidos não divulgam antecipadamente sanções ou medidas de fiscalização. A coluna apurou, contudo, que Washington adotará providências para aumentar o rigor da lei Magnitsky no Brasil, uma vez que brechas foram detectadas. Os Estados Unidos querem mais rigor na lei Magnitsky. Pessoal, antes de eu continuar aqui, eu quero fazer algumas reflexões com vocês. Hoje eu estava assistindo um programa de uma mídia amiga e uma pergunta que foi feita foi a seguinte: a lei Magnitsky foi desmoralizada? E aqui é o ponto que eu acho bastante importante, porque não é a lei Magnitsky que foi desmoralizada, é o Brasil que está se desmoralizando. Percebem isso? São as instituições no Brasil, como a Febraban, que está se desmoralizando. E isso pode trazer repercussões perigosas, não somente para quem está sancionado, no caso Alexandre de Moraes e boa parte da sua família. Percebam, nós temos um caso na Colômbia, onde o presidente colombiano Gustavo Petro foi igualmente sancionado. E o que aconteceu?
No mesmo dia, o homólogo da FEBRABAN, a Federação dos Bancos da Colômbia, emitiu um comunicado público informando que todas as contas e serviços do presidente e aqueles que são atingidos pela sanção que o presidente colombiano estava sofrendo teriam seus serviços encerrados e, na medida do possível, eles apresentariam soluções paliativas para eles. Porque há um respeito pela lei em vigor, pelos contratos assinados e pelos compromissos firmados internacionalmente. Toda vez que você assina um contrato, esse contrato ele tem um valor, ele tem a sua obrigatoriedade de cumprir esses requisitos. Mas você já se perguntou por que no Brasil existe tanta burocracia e cartórios têm tanto poder? Outros países, obviamente, existem cartórios. Mas você já se perguntou por que no Brasil você tem uma presunção da má-fé? É justamente por isso. Porque no Brasil, contratos são feitos para serem desrespeitados. A sua assinatura, que deveria ter o peso da sua palavra, não tem valor no Brasil, porque aqui as pessoas não têm palavra. E isso é algo que está tão intrínseco na cultura brasileira que acaba entrando para o ambiente corporativo. Tudo aqui é baseado no jeitinho. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, se você, ou na Inglaterra, por exemplo, se você assina um contrato, o que você falou vale. E você assina, não vai no cartório para qualquer coisa, para qualquer tipo de negociação, para qualquer tipo de transação. E se você não cumprir o que você assinou, isso vai ter um peso dentro da lei americana muito grande. Por quê? Porque existe a presunção da boa-fé nos Estados Unidos. No Brasil, nós vivemos um estado onde temos a presunção da má-fé, onde você vai empurrando com a barriga, você encontra um jeitinho, você não cumpre os acordos, você ludibria as pessoas a partir daquilo que você assinou, e isso está infestado até mesmo naqueles que são bem formados, doutores e etc., que movem com fundos, com bilhões, não seguem os compromissos que foram assinados. Eu não sei quem é o executivo da Coca-Cola no Brasil, ou os executivos, se ele é brasileiro, mas eu suspeito que o responsável do marketing que liberou essa grana deve ser brasileiro. Tem cheiro, tá, de jeitinho brasileiro isso daqui. E ele deve ter pensado o seguinte: olha, não, mas nós estamos patrocinando aqui o evento, não é o Alexandre de Moraes. Né? Então, olha só, vamos aqui patrocinar o evento, porque aí o Alexandre de Moraes é uma pessoa dentro do evento. Então, olha, isso não se enquadra. Então, sempre a presunção do jeitinho. Por isso que eu trouxe esse ponto que eu vi, tá? O Brasil é o país da presunção da má-fé. E pela primeira vez, os Estados Unidos está enfrentando um problema. E qual que é o problema? O brasileiro. Porque aqui no Brasil, se você faz acordos, você assina contratos, não, isso não tem valor, meu amigo. Isso tem valor enquanto você tiver uma vantagem. É o famoso levei vantagem. É um câncer no Brasil isso, e isso é algo que prejudica a imagem do nosso povo culturalmente em outros países. Tá? Não sei se vocês sabem disso. É um problema sério que nós brasileiros enfrentamos em outros países por conta disso. Então, o governo americano agora vai ter que criar dispositivos para começar a cobrar das empresas brasileiras o valor daquilo que eles assinaram. E quando nós olhamos o que vem acontecendo desde que a Lei Magnitsky foi aprovada, foi aplicada aqui no Brasil, o que nós estamos vendo?
que nós assistimos? Até mesmo o ministro do STF colocando, não, mas veja bem, porque a lei é dos Estados Unidos, não é aplicada aqui no Brasil, a gente encontra um jeitinho, porque a gente vira assim, e aí a gente vai criar aqui uma lei que a Magnitsky não pode ser aplicada. Não, mas a lei é aplicada para as empresas americanas, que funcionam fora dos Estados Unidos, com autorização da Secretaria de Estado. Se essa autorização for revogada, essas empresas não podem prestar serviço. Estão entendendo como é que é a aplicação? E os funcionários brasileiros dessas empresas não estão respeitando, ou executivos, eu estou falando funcionários no sentido amplo, não estão respeitando aquilo que é diretriz da lei americana para as empresas que eles trabalham. Nós temos casos de empresas que, por exemplo, o banco, o BRP Paribas, se eu não estou enganado, recebeu uma multa de 8 bilhões de dólares por não ter cumprido a aplicação da lei Magnitsky. Isso em reais, pessoal, pode quebrar um banco brasileiro, por exemplo. Sabiam disso? O Banco Master seria só uma brincadeirinha no começo. Então, isso é um problema muito sério. E aqui é o ponto que eu queria chamar a atenção. Cadê aqui o ponto que eu queria trazer aqui para vocês? Questionado sobre as empresas específicas citadas, tá? Ou seja, PicPay tem contrato com Visa, Mastercard, Banco do Brasil a mesma coisa, Caixa Econômico Federal e a própria Febraban, tá? Questionado sobre as empresas específicas citadas, este mesmo integrante do governo Trump reforçou que os Estados Unidos não divulgam antecipadamente sanções ou medidas de fiscalização. E aqui tem uma outra questão que nós temos que colocar bem clara. O que isso demonstra para a gente, pessoal? Isso demonstra que esse ponto que estão dizendo, olha, a lei Magnitsky não serve para nada. Será que ela não serve para nada? Ou será que estão tentando dar um Pelé na Secretaria de Estado americana e quando isso vir, isso vai vir pesado? Vou continuar aqui com o texto. O Departamento de Estado atua para fazer com que empresas, sobretudo instituições financeiras e big techs, cumpram na íntegra as medidas estabelecidas pela sanção. Na prática, esse endurecimento causaria mais impactos a Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, também sancionada com a lei Magnitsky. O casal perderia acesso a todos os serviços oferecidos por essas companhias. O objetivo dos Estados Unidos é comunicar com clareza para evitar que essas companhias também sejam alvos de sanções secundárias sob a acusação de negligência. No caso da Coca-Cola, essa comunicação já foi feita na maneira informal, com o telefonema em tom de alerta. Punições a empresas que descumprem a lei Magnitsky costumam demorar a ser aplicadas a nível global. Atualmente, o Washington tem sancionado companhias que descumpriram medidas impostas no ano de 2019. Então, fiquem atentos a isso aqui, meus amigos, né? E cuidado, para quem faz investimento, tá? Cuidado com a empresa que você está investindo. Se a empresa que você está investindo o seu capital está descumprindo a lei Magnitsky, toma cuidado, porque de repente, de uma hora para outra, daqui 1, 2 anos, você vai ver assim, as suas ações, virar mingau, né? Cuidado com isso. Coca-Cola se manifesta. Procurada pela coluna nesta terça-feira, a Coca-Cola se manifestou no começo da noite por meio de nota. Abre aspas. A Coca-Cola do Brasil é parceira institucional da Conamp há vários anos.
assim como inúmeras outras empresas apoiando o Congresso Nacional do Ministério Público, com o único objetivo de fomentar o diálogo sobre temas de interesse público e relevância social. A empresa não tem qualquer participação na definição da programação ou na escolha dos palestrantes. Essas responsabilidades cabem exclusivamente aos organizadores do evento. No momento da confirmação do patrocínio institucional, na edição mais recente do Congresso, a empresa não foi informada sobre a lista de palestrantes. A empresa ou seus representantes não participam do Congresso nem tiveram qualquer envolvimento em seu desenvolvimento. Ou seja, mais um jeitinho brasileiro aqui, né? Que veio dos funcionários da Coca do Brasil. Pô, não ficamos sabendo, olha só. Aconteceu, a gente colocou a grana lá e a gente não sabia, né? Pô, vai que cola aqui, desculpa. Desculpa aí, ó, não vai acontecer mais. Mas com certeza, cabeças estão rodando dentro da Coca-Cola hoje, tá, pessoal? Podem procurar aí, para quem quiser fazer uma investigação no LinkedIn. Eu acho que vai ter gente demitida na Coca hoje, se já não foi, tá? Se já não foi. Isso daqui é muito mais uma questão cultural de quem está prestando serviço dentro da Coca hoje do que da própria empresa. Eu garanto para vocês.